Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso SEGcast, o espaço onde a medicina encontra os negócios e a sabedoria do dia a dia. Eu sou Priscila Pirro, médica, mentora de médicos, apaixonada pela vida, por tudo que envolve saúde, crescimento e propósito. E hoje o nosso episódio vai explodir paradigmas, hein? Hoje a gente está aqui para conversar sobre um assunto que eu acredito que é o futuro. É o futuro e o presente, né? É muito interessante. Vocês já pararam para pensar se, por acaso, no futuro próximo, a inteligência artificial vai ser capaz de decidir um prognóstico, um tratamento, decidir as melhores mudanças de estilo de vida, um plano alimentar para um paciente com uma precisão melhor do que o próprio ser humano? Será que a gente está perto disso? Pois é, hoje a gente vai conversar aqui com o meu querido professor, amigo, Dr. Marcelo Fischmann, que o currículo dele eu vou ter que ler, porque é tanta coisa que não dá nem para decorar. Então, eu vou fazer a apresentação lendo aqui. Dr. Marcelo é médico formado pela UERJ, com residência na USP, doutorado em informática biomédica pela Universidade de Utah e pós-doutorado em inteligência artificial aplicada à medicina no NIH, nos Estados Unidos. Além disso, é certificado em Lifestyle Medicine e Plant-Based Diet pela Universidade de Cornell e membro do American College of Lifestyle Medicine, um dos poucos profissionais do mundo que transita com profundidade entre algoritmos, ciência de dados, saúde pública e medicina do estilo de vida. Tive o prazer de ter ele como meu professor na PUC, na pós-graduação de Medicina Integrativa, e tenho a alegria de receber ele aqui hoje. Muito obrigado, Marcelo, por estar aqui, por ter aceitado esse convite. Fico realmente muito lisonjeada, não só de ter você no podcast, mas de ter você circulando ali, aprendendo sempre com você, na pós, nos cursos. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Priscila. Obrigado pelo convite, tá? Nada. Então vamos começar quero que você comece contando pra gente um pouquinho da sua trajetória. Como é que você saiu dessa medicina mais tradicional aqui, né, a formação de medicina, e foi parar lá no Vale do Silício da Saúde, lá no NIH, numa época para estudar inteligência artificial, numa época em que ninguém falava ainda disso, né? Você já tinha essa perspectiva do que a IA podia virar dentro da saúde? Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente, da sua trajetória. Bom, como eu já tenho uma certa experiência de vida, eu vou tentar resumir, tá? Basicamente, quando eu estava na UERJ, né, e chegou o 4º ano de medicina, decidi que eu ia ser cientista. Basicamente foi isso. Só que eu não sabia ainda de quê. Então, teve um professor de farmacologia clínica, que ele era professor da UFRJ, e ele fez concurso para titular lá, e ele acabou parando como titular lá da UERJ. Uhum. E ele abriu um laboratório de farmacologia clínica dentro do Hospital Pedro Ernesto da UERJ. Uhum. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu fui. Você percebeu logo cedo que o teu negócio era ciência. Ciência, pesquisa. Eu sabia que eu ia terminar a faculdade e acabar migrando para essa área, porque eu estava meio que desencantado por aquela medicina muito medicalizada, assim, por diante. Já naquela época. Eu tô falando aqui, 1988, entendeu? Uhum. Olha o tempo. Enfim, aí eu fui para ele e lá comecei a fazer experimentos de farmacologia clínica, né? A vantagem do Hospital Pedro Ernesto é que tinha uma cardiologia muito forte, cirurgiões de peso naquela época, né? Jatene, assim por diante, né? E a gente tinha um privilégio de poder trabalhar com vasos humanos, uhum, e não vasos animais, porque a gente ia lá no centro cirúrgico, puxava e aplicava aquelas substâncias nas veias, safenas, né? Bom, até o dia que o professor falou, olha, a gente precisa coletar os dados, né? E comprou um computador. Uhum. Eu até aquele momento não tinha sido exposto a nenhum tipo de computador. Uhum. Eu fui exposto ao computador e ele perguntou para as pessoas que trabalhavam no laboratório, não era só eu, que era bolsista do CNPq, ele perguntou, quem é que vai mexer nisso? Eu levantei a mão e meti a cara, tá?
Então, aí... Ali foi o seu primeiro contato com informática, né? Foi. Com computador, com dados. Em 88. Foi. A primeira vez. Então, o que aconteceu por causa disso, né? Eu me encantei e deixei até os experimentos um pouco de lado, assim. Eu tinha que fazer experimentos, né? Um laboratório de farmacologia é um laboratório em que você faz experimentos. Você coloca as substâncias, vê qual é a reação dos vasos. E eu comecei a fornar no computador. Né? E aí falei para o professor, o nome dele é professor Roberto Soares de Moura, né? Ele ainda está vivo. Eu falei para ele, professor, quem sabe não existe uma carreira que junte informática com saúde. Com a saúde. Já naquela época. Eu falei para ele isso sob hipótese. Você tá maluco, não sei o quê. Que isso? Não, você vai seguir a carreira de farmacologia clínica, que você já tá agora com bastante, né? Eu fiquei até o 6º ano, né? Embora eu fizesse plantões de UTI e tudo, e terminei a faculdade, né? E cheguei até a fazer residência de clínica médica, mas assim, ele falou para mim que não. Até que então, quando eu terminei, né, a faculdade, eu comecei a procurar, fuçar áreas que unissem informática em saúde, né? Não achei. Aqui no Brasil não tinha nada. No Rio de Janeiro, na COP, tinha um programa de engenharia biomédica, mas não é a mesma coisa. A engenharia biomédica lidava muito, naquela época, né? Hoje já cresceu, mas naquela época lidava muito com essa questão de informática em imagens, né? E a informática médica lida com informação. Então aí eu fiquei sem saber o que fazer, até eu achar que na USP existia, você não sabe se você sabe disso, existia uma residência de informática em saúde. Nem sabia. Residência. Informática médica. Ainda existe? Não. Ela foi criada por volta de 88, eu estava na faculdade ainda. Poxa, o tempo que ela durou eu não sei, tá? Mas eu fui o 3º ou 4º aluno, então eu já pensei, olha, eu vou ter que ir para São Paulo. Então aí lá eu fiz, além de ter feito a clínica, eu fiz a prova, né, tudo. E eu fui o único, na minha, teve muitos residentes, né, foram 8, 10 anos, né? Mas na minha turma eu fui o único residente que tinha passado na prova, né, da USP. E tinha umas outras pessoas que queriam fazer, mas eram estagiários. Basicamente, meu trabalho ali não era em IA, né? Meu trabalho ali era ajudar na informatização dos hospitais das clínicas. Processos médicos ali, né? Do Hospital das Clínicas, da FMUSP. Né? Era organizar, informatizar tudo que era papel, né? Trazer esses dados para lá no início, né? Trazendo para o computador. Naquela época era outro tipo de computador de grande porte, chamava mainframe. Mas eu falei, não, eu não quero só isso, eu quero ser cientista, não quero só trabalhar... Informatização. Com saúde digital per si. Era legal? Era. Mas não queria trabalhar como cientista. Aí comecei a pesquisar, né, fui até muito a Campinas, né, que tinha uma pegada mais básica, e naquela época já descobri a inteligência artificial. Eu descobri a inteligência artificial e falei, olha, eu vou trabalhar com IA e medicina. É isso que eu pensei. Na minha cabeça, porque é o que eu quero, entendeu? E aí ficou complicado para fazer isso aqui. Imagino. Então, isso era mais ou menos 1992, por aí, quando eu tomei essa decisão. Não, depois, 94, quando eu tomei essa decisão. Eu fiz a residência completa, trabalhei um tempo na USP e comecei a catar lugares para fazer essa formação de mestrado e doutorado, né? E olhei. Nessa época de 94, eu tinha a vantagem de que alguns colegas que tinham saído dessa residência, alguns, tinham ido para os Estados Unidos para fazer a mesma coisa. Doutorado em informática médica ou biomédica, né? E aí o que eu fiz? Eu conversei com alguns deles, né? E naquela época só tinha 3 opções. A opção 1
era a Universidade de Columbia, que tinha acabado de criar um programa. A opção 2, que é Stanford, que foi basicamente o criador. O professor titular foi o criador da informática médica no mundo, o professor Ted Shortleaf. E ele foi o primeiro médico que tinha formação dupla, né, a criar um sistema de inteligência artificial, né, chamado MySyn, né, que era para recomendação de antibióticos, entendeu? Isso ele criou muitos anos antes, né? Porque a tese de doutorado dele é lá no Vale do Silício, né, em Stanford, né, ali naquela região, no Palo Alto, entendeu? Ele era o professor titular do departamento e era a minha vontade principal era ir para lá. Mas era muito difícil entrar em Stanford, tá certo? Então, e eu tinha uma colega e tudo, mas acabei entrando num lugar onde também era muito forte, muito em função da visão dos profissionais e professores do lugar, que é na Universidade de Utah, que você falou aí. Só tinha essas 3 opções. 3 opções. E em Harvard, não existia mestrado e doutorado. Só existia... Nessa área, né? Não. Só existia esses 3. Só tinha um fellow. Fellow significa que você tem que ser clínico para poder fazer. O que eu fiz? O simples. Vou me submeter a minha aplicação para os 3. E aí fui e acabei passando em Utah, onde eu pude, desde o início, a minha tese, o foco do meu projeto era nessa área de inteligência artificial, mais especificamente nessa área de linguagem, chamada processamento de linguagem natural, que não é exatamente a mesma tecnologia, mas que é o que esses programas de hoje, né, chamados ChatGPT, Gemini e assim por diante, chineses, não vou entrar em detalhes, fazem essa inteligência artificial generativa, né? Mas a inteligência artificial é muito mais ampla do que somente esses programas que estão aí e muito mais antiga. Começou muitos anos antes, até mesmo de eu entrar. Tá? Então, eu fiz o meu doutorado nessa área, né? Tenho doutorado na área de processamento de linguagem natural em medicina. Nessa época, eu nunca pensei em medicina estilo de vida. E aí, depois que eu terminei, fui parar no National Institutes of Health, na Biblioteca Nacional de Medicina, para fazer um pós-doutorado. E o pós-doutorado foi na mesma área, de processamento de linguagem natural em medicina. E depois que terminei o pós-doc, eles me contrataram como cientista, né, disso, que, para quem não sabe, a Biblioteca Nacional de Medicina é a maior biblioteca de medicina do mundo. É onde ficam todos os 40 milhões de periódicos científicos, saúde do mundo. Aí eu falo de todas as áreas. Sim. Medicina, todas as especialidades. Nutrição, psicologia. Exato. Educação física, tudo. Farmacologia. Então você tem o poder da informação ali e um programa de processamento de linguagem natural que processa essa informação. E todo mundo já sabe o que é ChatGPT. Então tenta entender e puxar informações e criar grandes bancos de dados, Big Data, né? Para poder fazer essas propostas, né, intervencionistas. E eu fiquei como cientista lá por, 18, 17 anos até voltar para o Brasil. Então essa é basicamente a coisa que mais me atrai hoje. Ainda é a minha pesquisa que eu ainda estou fazendo. É isso que eu ia perguntar. Você continua trabalhando aqui com esse projeto de processamento de linguagem natural? Exatamente. Lá para eles ainda? Eu não trabalho para eles, porque eu tive que sair de lá, né? Então eu saí de lá, quando eu vim para o Brasil, eu vim já no intuito... A história é longa assim, mas eu descobri através da IA, né, a medicina do estilo de vida, que é outra coisa que a gente vai conversar aqui, que eu descobri e falei, poxa, essa medicina eu gostaria de praticar, pelo menos, entendeu? Mas eu não podia praticar nos Estados Unidos, porque eu fui para ser cientista, né?
E para você praticar medicina nos Estados Unidos, você tem que fazer a residência de novo. Tem que fazer... todo um caminho longo de validação, né? E eu não quis fazer isso. E aí eu descobri lá a medicina do estilo de vida e resolvi voltar para cá, mas ao mesmo tempo, com as conexões que eu tinha lá fora, né? Eu falei, não, tá na hora então de juntar os dois, né? Tá certo? Sim, IA, a IA com a medicina do estilo de vida. Processamento de linguagem natural com a medicina do estilo de vida. Então, hoje, o meu grande trabalho de ciência, né, é de processamento de linguagem natural, de IA, com medicina do estilo de vida. Mas não só isso. Também exige que você trabalhe em saúde digital, informática médica, porque não adianta falar só sobre IA. IA é como se diria assim, o topo da pirâmide. A base da pirâmide é a representação de dados. A IA não vai fazer a representação de dados para você. Não vai. Ela é muito importante como ferramenta de tomar decisões de processos, mas ela não vai representar os dados para você. Sim. Então exige uma formação mais ampla. Essa formação eu tive no doutorado, né? E também tive no pós-doc, e também tive durante esses anos todos que eu fui pesquisador dessa Biblioteca Nacional de Medicina, onde fica o PubMed, né? E muitos congressos de informática, assim por diante. Então, assim, é uma formação ampla, diversa, multidisciplinar, e agora cada vez mais, né? Porque a informática biomédica, ela já é multidisciplinar. Ela não depende só do profissional da saúde. Ela depende de você interagir com o pessoal da ciência da computação, com o pessoal da administração, principalmente com as coletoras de dados em hospitais, principalmente as enfermeiras. Uma coisa que está acontecendo e que chama muita atenção é essa necessidade de multidisciplinaridade, não só dentro da medicina, da saúde, porque a gente fala às vezes de multidisciplinaridade dentro da medicina, a gente imagina nutrição, enfermagem, educador físico, fisioterapeuta, mas agora essa multidisciplinaridade sai de dentro da saúde e vai para o que você está falando, né? É informática, é o marketing. Essa multidisciplinaridade está ficando cada vez mais ampla, né? A necessidade de trabalhar com muitos profissionais para que a coisa realmente aconteça, né? Não só dentro da saúde, especificamente. Porque eu acho que tem que sair um pouco, porque, veja bem, se você centraliza isso em função de alguém, né? Quem é mais capaz para desenvolver sistemas de verdade, tá? É o cara que se formou em ciência da computação. Só que ele sozinho não vai. É preciso que haja digamos assim, uma interação com os profissionais de saúde. Sim, porque a gente diz o que a gente precisa. Olha, eu preciso disso com isso. Eu preciso dessa informação com essa. Eu preciso dessa para a pessoa poder desenvolver. Ele não sabe o que a gente precisa, mas ele sabe fazer. Exato. E a gente sabe o que a gente precisa e não sabe fazer, né? E profissionais como eu ficam no meio do caminho. Por quê? Fazendo essa ponte, essa interface. É assim que funciona mesmo, não tem outro jeito. O profissional de informática saúde digital é um cara que faz a ponte, porque o cara que trabalha estritamente em computação, se ele não tiver formação em informática e saúde, que também pode ter, ele não consegue entender o que a pessoa está precisando. Não consegue entender a importância dos conceitos da informática de saúde digital para poder aplicar, né? Se não tiver alguém nesse middleware aí, entendeu? É assim que funciona. E me diz uma coisa, Marcelo, assim, já trazendo uma polemizada. Você acha que realmente o que está acontecendo, essa evolução da IA, esse acesso com o ChatGPT e com essas ferramentas novas é uma coisa muito recente? Pra gente, meros mortais, que não estamos inseridos nesse meio como você, que já vem disso há muito tempo, pra gente isso é muito novo, né? Mas está causando já uma grande revolução, né? Você acha que realmente nos próximos anos vai ser algo disruptivo, vai trazer uma mudança na área de saúde grande daqui pra frente? É uma pergunta difícil, tá? De responder assim. Vamos lembrar, isso é importante a gente sempre colocar, que a IA... a IA sempre foi o impulso da IA lá nos anos 80, 70, 60, 50, tá? Ela sempre foi para tentar emular como o ser humano pensa. Entendeu?
Por isso a inteligência, né? O nome É uma inteligência. inteligência artificial. Então, assim, o ser humano tem a sua maneira. Então, a IA seria para tentar emular, e o computador tem facilidades em muitas tarefas e não tem em outras. Para resumir, que eu acho que é importante resumir, basicamente, para resumir a pesquisa, a proposta de emulação do cérebro humano seria olhar para uma questão mais de aprendizado, né? O ser humano tem muito essa questão de aprendizado, né? Para dar um exemplo, por exemplo, um bebê vai caminhar, cair, ele aprendeu que ele não pode caminhar desse jeito. Então, esse é um lado do aprendizado. Mas tem um outro lado de aprendizado que é mais simbólico, que ele aprende regras de matemática, ou regras da vida, regras de coisa. Isso não é um aprendizado automático. Isso é um aprendizado mais amplo, que você joga, é conceitual. A inteligência artificial se dividiu basicamente em duas áreas. Essa área simbólica e a área de aprendizado. Tá? Essa área de aprendizado, por incrível que pareça, ela é totalmente baseada em matemática. Sim. Então, a representação do neurônio é matemática. E a área simbólica, ela é baseada em taxonomias do conhecimento, em terminologias do conhecimento. Tipo, laranja é uma fruta. E assim você vai fazendo... Então, assim, as conexões ali. Durante anos, a inteligência artificial que preponderou foi a simbólica. Entendi. Anos. Mas ficou difícil escalonar ela, né? Do ponto de vista de aprendizado. E aí, essas áreas mais novas de IA, machine learning, assim, e aí redes neurais, né? Que já existiam, mas sempre houve essa ramificação. E aí, os ChatGPTs que estão por aí, Gemini e tudo esse pessoal, são todos da área de aprendizado, são todos neurais. Então, o que eu vou falar aqui pode parecer um absurdo para muita gente que interage com o ChatGPT, mas o ChatGPT não necessariamente entende aquilo que você está falando. Ele parece que entende. Mas representação simbólica interna daquilo que você está falando, ele não tem. Ele principalmente na IA, ele é chamado de um papagaio estocástico. Por quê? Ele lê texto, ele aprendeu com texto. Ele é um modelo matemático. O primeiro trabalho científico desses modelos, que revolucionou esses modelos, só aconteceu no final de 2018. Olha só, quando nós estamos em 2025. 6 anos. O ChatGPT foi lançado há 2 anos, é isso? 2, 3 anos? Acho que por aí. Então foi tudo muito rápido, tá certo? Acredito até eu que rápido demais, né? Poderia ter se colocado, em vez de ter lançado um produto no mercado, ter colocado isso para ser pesquisado um pouco mais antes de ter sido vendido para ser usado. Não que a ferramenta não seja útil, tá? Apenas estou falando que poderia ter sido testada um pouco mais. Mas ela é neural. Então, assim, ela ainda tem muitos problemas. Ela ainda não é o que era proposto lá atrás. Ela ainda não é uma inteligência artificial geral, que seja ela de máquina. Mas você acha que a gente vai evoluir para... Eu não sei o que te dizer. Porque o hype é tão grande em cima delas que muita gente vai jurar de pé junto que a simbólica tá ultrapassada. Entendeu? Como que você vê o impacto disso dentro da medicina? Cara, em primeiro lugar, eu hoje enxergo que os profissionais de saúde e médicos também aí, inclusive, eles deveriam se educar, pelo menos nessa de neural, né? Nessa de que todos os modelos são neurais, independente das particularidades de um ou de outro, do Gemini, daquele que vem lá de fora, da China, são todos muito bons, tá? Deveriam se educar para poder usar e facilitar suas tarefas. Sempre falo isso. Deve se educar, mas com cuidado. Sim. Entendendo que, gente, ainda tem muito caminho a percorrer. Eu sempre gosto de dar um exemplo para precaver as pessoas, que é o seguinte: você
recentemente, lá nos Estados Unidos, uma área que é muito, muito estudada, que não tem nada a ver com IA, de cybersecurity. De segurança. E recentemente, num upgrade de um software da Microsoft, teve um glitch um glitch é um bug, né? Num programa. Isso parou o mundo por 3 horas. Agora você pensa, uma tecnologia nova, né? Com potenciais, digamos assim, o termo técnico é alucinatórios. Sim. Você já deve ter ouvido falar. Sim, porque aí há daquelas alucinadas, né? Então a gente tem que controlar essas alucinações, inclusive. É possível controlar, mas não é totalmente possível. Inventa referências, inventa coisa. Então o que eu digo? Usar com cautela. Agora você pautar toda uma estrutura de informática num modelo desse de aprendizado que inventa coisas, você corre um risco muito grande. Pautar uma decisão, né? Quais seriam os riscos associados à medicina? Muito grande. De tomar uma decisão baseada numa inteligência dessa que vai pegar dados, sabe-se lá de onde, vai inventar, vai ter essas alucinações onde ela inventa informações, né? Eu acho que todo médico já deve ter feito pelo menos uma pesquisinha no ChatGPT, perguntado e pedido referência, né? Porque eu pedi. E dê as referências bibliográficas de onde você tirou aquilo ali. E com o DOI, né? Com o código. E ele inventa mesmo, né? Inventa. Aí você vai procurar o arquivo no PubMed e você não acha. Porque ele inventou a referência. Inventa. Referência inventada. Lembra bem que é o que eu te falei. É um estocástico. Então, para ele inventar uma coisa, não é difícil. Ele foi treinado num modelo de texto e jogou para você um modelo de texto. Ele é uma inteligência artificial que gera texto. Texto que gera texto. Baseado num modelo matemático muito robusto. Muito robusto. Então, a gente tem alguns riscos aí, né? Muitos. Muitos riscos. Quais são os principais riscos que você vê? Além do risco óbvio da informação não ser fidedigna, né? Das alucinações, tem um risco também relacionado à informação, né? O sigilo médico, aos dados, né? Esses dados estarem disponíveis. A privacidade de dados, de onde veio os dados, entendeu? Você não sabe, porque você... Nos sistemas comerciais, principalmente, né, desses modelos, você não sabe exatamente de onde veio os dados. Então, isso já... Em muitos lugares até tem processos contra a gente, porque não se sabe exatamente de onde veio. Então, existem modelos desse tipo, né, de ChatGPT, que são livres, né, chamado Open, né, e que você pode, pelo menos, ter um certo controle, porque... Você só treina com dados que você sabe de onde veio, entendeu? Então, eu acho que seria mais seguro, mas não são esses que são usados na maioria das vezes. A maioria das pessoas usam os sistemas comerciais que estão por aí, entendeu? Seja ele o Gemini, o Grok, o ChatGPT, o chinês e assim por diante, entendeu? Então, assim, tem que ter cuidado. Eu sempre acho que tem que usar. Tá? Porque é uma ferramenta muito útil. Uma coisa que eu sempre falo porque Eduardo, meu marido, ele fala, eu não nasci para esse mundo moderno, o mundo tá muito doido, as pessoas estão ficando doidas com a internet, né? Assim, esse estímulo exacerbado de dopamina, a velocidade das coisas, a gente está adoecendo um pouco por conta do excesso de informação, do excesso de estímulo, e ele se questiona muito, a gente discute muito isso em casa, a gente tem adolescentes que ficam no celular, que já têm acesso a isso tudo, que nasceram já na era da internet. A gente viveu sem internet, sem computador, né? Essas crianças, nós somos acho que a última geração que viveu sem internet, que conheceu o mundo antes do telefone celular. Essas crianças nasceram nesse mundo, né? Então, isso é uma dopamina muito rápida, é um estímulo muito rápido, e a gente vê o grau de ansiedade, a gente vê as doenças mentais evoluindo por causa desse excesso. Mas uma coisa que eu sempre falo lá em casa é sobre o fato de que é tudo ferramenta. Tudo depende de como a gente usa, né? Uma ferramenta, a faca é uma ferramenta. A gente pode fazer uma excelente refeição ou pode matar alguém com uma faca, né? Então, a inteligência artificial é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta, são ferramentas. E o uso que a gente faz é que determina se essa ferramenta vai ter um bom uso ou não,
né? É a gente que vai fazer o uso daquilo ali. Então, foi o que você falou, não é pra gente não usar, né? É pra gente aprender a usar de forma positiva, a nosso favor, como sociedade. Mesma coisa, nós temos problemas com o sono. A culpa é da luz elétrica? A culpa é da gente que não desligou a luz elétrica. Não, desde que surgiu a luz, a gente dorme mais tarde. Basta desligar. Então, tudo é ferramenta, tudo depende muito do uso que a gente faz, né? E a IA não é diferente. Essa evolução é uma ferramenta que a gente tem que aprender a fazer uso dela, mas eu acho que a gente ainda tem muito que aprender realmente, né? Em termos de uso dessas ferramentas, né? É verdade. E para poder fazer bom uso disso. E você é especialista em MEV também, né? Medicina do estilo de vida. Isso é uma outra parte da minha vida, né? Porque não sou especialista em MEV há tanto tempo. Eu descobri a MEV quando não se chamava MEV ainda, lá na Biblioteca Nacional de Medicina, no NIH, porque a gente foi chamado pelo Instituto de Cardiologia e de Pulmão, lá do NIH, que é um instituto grande, né? Porque, afinal, as doenças cardiovasculares e pulmonares eram grandes. E é um instituto grande. Para fazer uma parceria, e você sabe que medicina e saúde tem muito guideline, né? Uhum, já naquela época, em 2007, eles estavam fazendo guidelines, mas eles precisavam eles fizeram uma parceria com a gente, que durou 4 anos, para ajudar eles a construir os guidelines. Uhum. Entendeu? Naquela época. Como que a gente vai construir um guideline? Quais são os dados que a gente vai usar? Quais as informações? Principalmente literatura, lembra? Uhum. Como que a gente vai selecionar a literatura? Lembra que eu trabalho com isso. Né? A Sim. literatura biomédica, né? Os periódicos do PubMed, né? Uhum. Então, eles foram lá e a gente fez um acordo interagência, né? Interna, dentro do NIH, entre a Biblioteca Nacional de Medicina e o Instituto de Cardiologia. E eu lembro disso até hoje, porque foi engraçado, porque eu tinha um chefe, né? Eu estava abaixo dele, mas eu tinha um chefe. E o meu chefe não era médico, né? O meu chefe, para você ter uma ideia, meu chefe era linguista computacional. Uhum. Nada relacionado à medicina. E nessa época que se fazia IA, muito mais simbólica do que neural, eu já expliquei a diferença. Um linguista computacional tem muita utilidade, né? Porque passa a ser praticamente uma área de filosofia, né? Você começa a fazer taxonomias, enfim. Mas não era esse o ponto. O ponto fundamental é que eles pediram para a gente ajudar eles a selecionar a literatura, a automatizar, semi-automatizar o processo. E foi uma parceria muito legal, mas o foco deles sempre foi em medicalização. A nossa medicina vem da medicalização, né? A medicina do estilo de vida começa a mudar isso um pouco. Começa. E a pergunta, por exemplo, uma das perguntas principais na época, em 2007, o problema de obesidade já vinha crescendo, né, hoje cresceu mais. Era, por exemplo, sobrepeso e obesidade principalmente, eu lembro muito bem. Eram várias perguntas, tá? Progressão de doença coronária, mas enfim, vou focar nessa aqui. Quais são as evidências científicas que a sibutramina é útil para tratamento da obesidade? Tá, e a gente foi investigar. A gente teve o boom da sibutramina, né? Isso agora já faz tempo. Já faz tempo. Agora a gente vive o boom dos análogos da GLP-1. GLP-1. Ozempic, tirzepatide. Aí a gente foi lá na literatura, né? E ver, eu e o meu chefe, né? No caso, que era só nós dois, e tinha um programador também. E a gente foi olhar a literatura. Aí olhamos. Tem evidência. Só que aí eu olhei e comecei a mostrar para o meu chefe, que eu que rodava os programas. Olha, o negócio aqui não é remédio. Os pilares da MEV já estilo de vida. Já em 2008 estavam na literatura já, entendeu? E a gente aí teve uma reunião com o pessoal da cardiologia e convenceu a eles a colocar nos guidelines uma coisa que todo mundo já sabia muito antes disso. Antes de eu sair do Brasil, ia praticamente todo mundo sabia que era importante fazer exercício físico, todo mundo sabia disso. Sempre se soube, né? Sempre se soube.
Não dá pra gente ignorar, né? Que fumar não faz bem, que fazer exercício é importante, que dormir cedo, que se alimentar bem. Sempre se soube. Só que o mundo civilizado é um mundo que saiu das raízes principais. A gente até teve, conversando no carro, né? Saímos da natureza, né? Nós saímos da natureza. O ser humano que vivia na natureza, o ser humano antigo, né? Que vivia fazendo coisas muito mais saudáveis, né? Nós saímos para um mundo civilizado, que é o oposto disso, né? O mundo civilizado meio que acabou. Eu costumo falar que a gente tem que ir na academia porque a gente fica o dia inteiro sentado, né? Então a gente tem que compensar de alguma maneira. No passado a gente tinha que plantar, colher, caçar, correr atrás, né? A gente era naturalmente ativo. Algumas civilizações ainda conseguem preservar. Em alguns lugares do mundo, a gente ainda consegue ver essa preservação desse estilo de vida extremamente ativos. E eles não precisam de academia, né? Não. Quem se mantém regularmente ativo não precisa de academia. A gente acaba tendo que ter academia para compensar o nosso sedentarismo crônico. A gente passa muito mais tempo em inatividade hoje do que em atividade, infelizmente. E nessa época antiga, e o mais engraçado é que quando eles fazem trabalhos científicos com esse pessoal que ainda leva uma vida dessa maneira, né? Você vai perguntar para eles, você pensa assim, o que eles preferem? Eu prefiro ficar deitado na rede. Porque todo animal quer economizar energia, né? Só que não pode. Exatamente. Tudo um paradoxo. Né? O alimento que prefere não é o alimento que come. Exatamente. O que ele prefere é ficar deitado na rede, não pode. E era assim no passado. Ia atrás de comida, né? Com as suas recompensas, quando comia uma coisa que era gostosa. Quando conseguia algo doce, que era difícil. Para conseguir algo doce, por exemplo, tem até uma revista recente da Science, publicada por pesquisadores. Eu já mostrei lá no Já na pós você mostrou. Muito legal essa reportagem. O cara da tribo Hasda colocando a mão na colmeia, né? Né? Para poder tirar pegar o mel, que é doce, né? E sai com a mão toda ferroada. Então havia assim, o benefício de trazer uma coisa doce e o risco e a dor e o sofrimento que aquilo causava. O cara querer caçar um animal maior, que era difícil, não é fácil. Existe essa ilusão de que o homem dessa época comia muito desse tipo de animal. Isso é uma ilusão. Não é baseado em fato e nem ciência, né? Porque não dava. O que ele conseguia pegar? Peixe, mais fácil. Raízes, frutas e vegetais. Do ponto de vista animal, os animais pequenos. E do ponto de vista do que chamam na literatura de fallback foods. O que sobra? Sim. O que está sempre disponível. São as plantas. E é muito engraçado que a gente vê um grupo defendendo na internet a dieta extremamente carnívora, como se nós fôssemos originalmente muito carnívoros, quando na verdade caçar era muito mais difícil. A carne não era tão disponível assim. Nós éramos muito mais coletores do que caçadores, porque era o que tinha disponível. A caça, ela veio num momento muito mais para frente, onde as ferramentas, onde a cognição, a revolução cognitiva permitiu que o ser humano se cooperasse, entrasse em cooperação para poder caçar e desenvolvesse ferramentas para poder caçar. Mas antes disso, antes da revolução cognitiva e dessa cooperação e do desenvolvimento de ferramentas, era a raiz, era a planta, era o que tinha ali por perto. A gente não era carnívoro eminentemente nessa época porque não tinha como caçar grandes animais e comer grande quantidade de carne. Mas havia esse desejo, né, de comer esse tipo de coisa. Só que, por exemplo, um tubérculo, uma fruta, nessa época, eu já vi fotos, né, é completamente diferente do que você não reconheceria hoje. O que era o alimento deles antigamente. Eles sabiam, né? O que é uma fruta naquela época, o que era uma raiz, o que era um tubérculo. O que era isso nessa época é completamente diferente do que é hoje. Porque hoje está tudo na tua mão. Então, e aí eu brinco que a nossa biologia continua sendo a mesma, o hardware, né? Continua sendo o mesmo dessa época. A nossa biologia foi desenhada e evoluiu para ser esse animal que
tinha que caçar, tinha que correr atrás, tinha que encontrar alimento, que passava, às vezes, dias em jejum até achar alguma coisa, e que quando achava se deleitava, né? Que tinha que enfrentar o perigo para algo doce. A nossa biologia foi desenvolvida para este animal. Aí, o hardware continua o mesmo, mas o software mudou. Não sei se seria uma comparação que faz sentido. Ou seja, o mundo hoje é completamente diferente, mas a nossa maquinaria é a maquinaria do passado. E como que você adapta essa máquina para um mundo completamente diferente? Onde você está sentado aqui, você pega o telefone e vem 5.000 calorias na tua direção. A gente não precisa sair daqui para nada. Onde tem a luz, onde não escurece e você é obrigado a dormir. Né? Porque não tinha o que fazer. Eu acho que a melhor maneira é tentar informar. Agora, se isso vai resolver o problema, eu sou cético em relação a isso. Acho que o nosso dever como médico, médico e profissional de saúde, todos eles, é informar esse tipo de coisa. Assim, tem-se a ilusão que houve um grande avanço na saúde porque a longevidade aumentou, mas a verdade é que esse pessoal antigo morria cedo e a média de idade era baixa, óbvio, né? Nascia 50% ao nascer. Morria 50% ao nascer. Ou a aí mãe ou o bebê, morria alguém. Aí tinha outros acidentes. Mas a pessoa, o indivíduo que passasse de uma certa idade, entendeu? Ele tendia a ficar... Talvez ele não vivesse muito, mas... ele vivia com saúde até uma certa idade. Sobreviveu às intempéries, né? Sobreviveu a... Tornou ele resiliente. Sobreviveu, ele ia, né? Ele ia e vivia o mais importante que eu acho, que é isso que se fala no campo da longevidade. Não adianta você estender a sua vida se você não estende a sua longevidade saudável. A qualidade de vida, né? O conceito em inglês é health span. Então, uma coisa é a longevidade. Lifespan. E outro é o health span. E esse está atrasado em 10 anos, pelo menos, entendeu? Em média. Em média. Tá? Porque eu vejo minha avó, 96 anos que ela tá. Que ela tá com 96 anos. Ou seja, já passou, já tá fazendo hora extra, né? Teoricamente, a gente já passou da expectativa de vida média brasileira. Mas os últimos 10 anos, a qualidade é muito ruim, né? Então, a gente vê que estamos vivendo muito, mas com uma qualidade muito ruim. Essa coisa do health span, né? Não só o lifespan, não só o tempo de vida, mas a qualidade de vida. E que é o que agora a gente está falando mais, inclusive quando a gente fala de medicina do estilo de vida. Porque é esse estilo de vida cultivado desde sempre que vai promover essa longevidade saudável, essa health span, né? Esse health span. Exatamente. Veja bem, a medicina do estilo de... Porque, assim, a questão fundamental é... Há algum tempo atrás, quando se desvendou o genoma, né? O genoma lá em 98, se colocou muita ênfase na genética, né? Agora a gente vai tomar conta de tudo. E esse conceito caiu por terra. Então, tudo em ciência cai por terra. Sim. Então, a gente fala hoje de medicina do estilo de vida, interações com uma coisa que a gente talvez fale aqui sobre microbiota intestinal e epigenética. Então, o que é isso? É que esse estilo de vida, ele tem a capacidade, os fatores, os determinantes sociais da saúde, né? O seu ambiente, né? E o que você come, o quanto você dorme, esse tipo de vida saudável que você leva, ele tem a capacidade de transformar epigeneticamente... De modular. Né? Epigeneticamente... os processos... Modular, exatamente. Modular tanto os nossos genes, como os genes da nossa microbiota. Exatamente. E é aquela coisa, né? Descobrimos o genoma humano, lindo e tal. Agora nós vamos desvendar todos os mistérios do ser humano. Descobrimos que não fazemos tanta coisa com isso assim, quanto a gente esperava. E depois descobrimos que nós temos a nossa microbiota que tem muito mais gene do que a gente mesmo tem. Para deixar todo mundo que está vendo aqui, os médicos que não estão... os profissionais de saúde e médicos que não estão habituados, a microbiota, por exemplo, a mais estudada, que é a intestinal, que fica lá no intestino grosso, lá atrás, que é a mais estudada. Nós ainda estamos... A verdade é que nós estamos ainda na infância da pesquisa, isso. Tá? Ela tem trilhões de micro-organismos. Ela não tem só
bactérias, né? Ela tem bactérias, vírus, fungos. Uhum. Muito é estudado com bactérias, mas, assim, tem mais diversidade de micro-organismos do que na floresta amazônica. Em cada um de nós. Cada um de nós é um mundinho, né? A verdade é essa. A gente tem mais bicho na gente do que célula. Que interage com o planeta. Que interage com os animais. Que interage com a vida. Que interage com a natureza. Uhum. E a gente sair desse ambiente, né? Por exemplo, para ficar num ambiente totalmente industrializado, urbano sempre, talvez não seja a coisa ideal para isso, entendeu? Sim, essa diversidade, a necessidade dessa diversidade, a importância dessa diversidade que a gente não conhecia. Se eu não me engano, foi 2018, 19 ou 20 que se começou a estudar a microbiota, o genoma da microbiota. Depois disso... A pesquisa é muito mais antiga do que isso. Não, mas que foi codificado, foi por aí, né? O boom de microbiota, assim, os primeiros trabalhos que deram o início a alertar sobre isso, tá? 2020 começa a se codificar, mas começa a se gerar um interesse real em 2013, 2014, através de 2 trabalhos muito grandes. Um no New England, outro na Nature, que começou a falar de alimentação. O capa da Nature é You Are What You Eat, que era essa capa. Sim, você é o que você come. Você é o que você come. Ainda não sabiam todos os mecanismos, mas já tinha muita coisa elucidada. Já tinha muita coisa para falar naquela época. E You Are What You Eat é uma frase, você é o que você é, de Hippócrates. Sim. Seu alimento seja seu remédio seja seu alimento. Hipócrates já falava isso. Quem é Hipócrates? E que todas as doenças começavam no intestino, né? Hipócrates é o nosso grande... A gente o pai da medicina. Jura sobre Hipócrates. Jura sobre Hipócrates na nossa graduação, como médicos, né? E, mais uma vez, paradoxalmente, nós estamos num trabalho, que é um trabalho da Nature, que não é só da área médica, mas é de uma área geral, né? You Are What You Eat, 2014. E nós temos uma outra profissão, que é a profissão de nutrição. E que nós, como médicos, não somos preparados para ela. Não somos. Faculdade. Não aprendemos, não sabemos... Nada. De uma maneira geral. Sim. Agora eu acho que a gente está falando mais disso, né? Junto com a medicina do estilo de vida, que vem os pilares que inclui a alimentação, o médico está se interessando mais e está percebendo a importância da alimentação e o crescimento da nutrição. A minha irmã é nutricionista. Sim. Ela fez nutrição há muitos anos atrás. Quando ela se formou na UERJ, em nutrição, não tinha nutrição em consultório. As nutricionistas, elas eram nutricionistas de hospital. Ainda não tinha consultório de nutrição. Hoje a gente vê a importância da nutrição, mudou completamente, né? A minha irmã foi para a área acadêmica, dá aula hoje na universidade, mas ela tentou ter um consultório e as pessoas não valorizavam a nutrição clínica. Hoje é o contrário, hoje tem nutricionistas que ganham mais e são mais valorizadas que médicos, inclusive, porque elas conseguem, através da alimentação, mudar o estilo de vida, mudar essa microbiota, gerar saúde, de fato, através da alimentação. Então, é um dos pilares, a alimentação hoje ganhou uma perspectiva como um dos pilares principais que Hipócrates já falava lá atrás, e a gente nunca deu importância para isso. E essa alimentação, alimentando essa microbiota, né? Modificando essa microbiota entre muitas coisas, né? Essa relação da alimentação com a microbiota. Porque microbiota não é a única coisa. Existe o efeito direto. Sim. Eu não sou nutricionista, mas se você conversar com os nutricionistas, e eu converso bastante, existe um efeito direto da nutrição no seu corpo, tá certo? Que é um efeito que não passa pela microbiota intestinal. A microbiota intestinal, ela já é uma revolução dentro da nutrição. Então, nem todo o pessoal da nutrição... E que é muito novo, né? Que a gente estava falando. Assim, em termos práticos, é muito novo. É novo. Né? Esses metabólitos derivados dessa microbiota, o desdobramento que vem a partir daí é muito grande, né? É novo. Então, assim, o que você observa, eu agora tenho muitos contatos com nutricionistas, é que o olhar do nutricionista, né,
tanto para o paciente, também como para a pesquisa, talvez até seja maior do que o do próprio médico. Essa promoção da saúde, que é um conceito muito em voga hoje, tem um nome para isso, que não foi dado lá fora, chamado salutogênese, tá? Essa promoção da saúde, em vez de focar só na patogênese, em focar em promover a saúde, salutogênese significa promover a saúde, e não focar em patogênese, ou seja, tem um sintoma, ganha uma medicação, tem outro sintoma, ganha uma outra medicação, e assim por diante. Chega no final da vida com polifarmácia, é um problema sério. Isso. Você ficar com medicação, é possível, através da promoção da saúde, evitar que se chegue numa idade mais avançada, tá? Com tanta quantidade de medicação, que não seja importante as medicações, simplesmente que é possível diminuí-las, entendeu? Que isso não é algo de outro mundo, tá? E na literatura tá cheio de trabalho sobre isso agora. Sim, e aí entra a MEV, né? Por exemplo. Que é hoje... A MEV, durante muito tempo, quando começaram a falar da MEV, ela era muito preventiva. Vamos trabalhar MEV para não adoecer. Mas hoje não é só isso, né? Não. Hoje ela é curativa. Não. A gente vê que a medicina do estilo de vida, a mudança do estilo de vida, ela reverte casos de diabetes, de hipertensão, de doenças crônicas de fato. Então, não é mais só sobre prevenção. É claro que a gente quer também a longevidade, essa prevenção da doença, a salutogênese, mas é também, hoje, base de tratamento, né? E aí, juntando isso com a IA, a gente para pensar o que está surgindo aí, esses wearables, né? Esses aplicativos e aparelhos que conseguem verificar tempo de sono, verificar frequência cardíaca, verificar o VO2 e tal. Agora tem um anelzinho, né? Tem. Que verifica tudo quanto é coisa. Tem. E aí, juntando essa inteligência e esses dados para promover um estilo de vida mais saudável, né? Então, a gente está vendo essa conexão da tecnologia e do reconhecimento da importância do estilo de vida tão grande a ponto de desenvolverem essas tecnologias para a gente monitorar tudo, né? Monitorar tempo de sono, quantidade de sono REM, frequência cardíaca média, passos. Começou com os passos, né? Isso. Quantos passos a gente dá no dia. E esses dados estão sendo utilizados para traçar conduta. Você acredita que a gente vai chegar nesse momento onde esses aplicativos, esses wearables, né, esses aparelhinhos vão ajudar a gente a traçar uma conduta do tipo, você está dormindo pouco, tem que dormir mais, está comendo bem, está comendo mal? Você me mandou um artigo ontem, não foi? Sobre a microbiota e a inteligência artificial. Mandei. Que envolve um pouco isso. A inteligência artificial talvez consiga até ajudar a gente a traçar uma diretriz alimentar baseado na microbiota daquele paciente. Só uma que isso medicina ainda de precisão. É uma visão futurística. O conceito de medicina personalizada ou medicina de precisão já é um conceito antigo. Só que ele ainda não foi totalmente implementado, porque ainda não está no estado da arte, ainda vai demorar um pouco lá. Então, assim, quando você fala de wearables, isso é só uma parte do todo, né? Do todo. Existe um todo aí, tá? Um todo grande, um todo complexo. E, além disso, você tem que pensar em qualidade do dado que você está coletando, tá? Então, por exemplo, nem todo equipamento wearable vai te proporcionar um dado de qualidade, tá? Então, é tão fidedigno tudo isso assim. daí precisa ser pensado com calma, entendeu? Para você montar uma infraestrutura que, em teoria, poderia proporcionar uma medicina personalizada. Não estamos lá ainda. A nossa medicina, essa que nós praticamos, e a saúde que nós praticamos, ela é populacional. Os trabalhos são todos populacionais, tá certo? Que funciona para a maioria. Sim. Mas o que funciona, e a gente tem o olhar para o paciente, cada pessoa é uma pessoa. Isso é um ponto importante. A gente já sabe isso. Cada um tem a sua assinatura, tá? Quanto mais a gente chegar próximo dessa assinatura,
e compreender os mecanismos dessa assinatura, melhor é a nossa abordagem. Só que não depende só do profissional de saúde. Depende principalmente do paciente. Certo? Sim. Então, nós temos a capacidade de escutar o paciente, mostrar para ele, mas a decisão final não é nossa. A decisão final é do paciente. Se o paciente chegar para a gente e falar assim, eu não quero mudar meu estilo de vida. Eu não quero fazer nada disso aí. Eu quero comer porque eu quero. A decisão é dele. E ele vai tomar essa decisão, a gente vai informar e vai respeitar. Agora, dito isso, você sabe muito bem que o que você falou é correto. Você consegue tirar pacientes de medicações, você consegue, os médicos não gostam muito, então chamam isso de remissão. Mas você vai estar sempre sujeito a pior, é verdade. Só que se você entra num troço desse saudável por muito tempo, você é capaz de reverter, e uma vez revertido, em teoria você não volta mais. Então tem estágios de você estar completamente saudável, não tão saudável, e já está doente o suficiente em que fica mais difícil voltar. Sim, claro. Para esse lado, né, do saudável. Mas se você pega o paciente ali, ainda não chegou lá, você consegue grandes resultados com essa intervenção que você falou de estilo de vida, né? Que a gente nem falou quais são, mas são coisas que todo mundo já sabe, não são fáceis de executar. Fala pra gente os pilares aí. Então, assim, os pilares de estilo de vida hoje, principais são... o pilar número 1 é a alimentação, que ela é fundamentada numa alimentação em inglês chamada de Whole Food Plant-Based Diet. É um nome cheio, né, em inglês, mas uma dieta, seria uma dieta aqui no Brasil chamada de vegetariana estrita. Ou vegana, mas saudável, tá? Não é batatariano, né? Porque da terra. Existe batatariano, aquele que come batata frita. Não come carne, mas come macarrão e batata frita. Isso não é ser vegetariano, né? Isso não é... Não. Né? Então, não é esse o conceito, não. Né? É o conceito de alimentação saudável, né? Agora, nunca se sabe o que vai acontecer no futuro. Cada pessoa vai responder a um alimento de uma certa maneira. Mas, por enquanto, populacionalmente, essa é um dos pilares da medicina do estilo de vida, né? Agora, existem algumas pessoas que não conseguem, porque não é fácil, entendeu? Então, você consegue medir o seu grau de saúde alimentar. Hoje no Brasil, eu fui recentemente no VegFest, por exemplo, que é o festival vegano, e o pessoal sabe disso tudo lá, os nutricionistas todos sabem isso tudo. E parece que o estado da arte hoje, embora existam 7% da população que seja vegano, muitos dos pacientes que são veganos, eles não se alimentam dessa maneira que a gente está falando, com a alimentação da terra, dessa maneira. Então, você tem uma questão muito importante, que é a proteção do ambiente e a proteção dos animais, mas você não está necessariamente protegendo a sua saúde, tá? Então, esse é um pilar importante e, em teoria, as dietas mais estudadas ainda não são vegetarianas, embora tenha trabalho já. São as plant-based, eu chamo de plant-based, porque elas são baseadas em plantas. E é um nome até muito melhor, porque o vegetariano, a sensação que a gente tem é essa, beleza, eu sou vegetariano, então eu não como carne, mas eu como biscoito, eu como ultraprocessado, eu como batata frita, né? Então, o plant-based não, minha dieta é baseada em plantas, né? Eu sou baseada em alimentação in natura, verdadeira, natural, sem ultraprocessados. Eu acho que melhorou muito esse conceito, porque muitos vegetarianos se alimentam muito mal, né? Por causa disso, porque introduziram muitos ultraprocessados, só tiraram a carne. Não é sobre tirar a carne, é sobre introduzir, né? É sobre introduzir fibras leguminosas, oleaginosas, é sobre a introdução de alimentos que ajudam a nossa microbiota, os ácidos graxos de cadeia curta, e a gente já sabe da importância, principalmente dos ácidos graxos de cadeia curta, né? Então, isso a gente não consegue com ultraprocessados. A pessoa pode não comer carne, mas se entupir de ultraprocessado, o que não tem vantagem nenhuma. É verdade. Que não tem grande vantagem. Para explicar melhor para quem está escutando a gente, o que ela falou
é que, focar em alimentos ricos em prebióticos. Vou dar um exemplo de um prebiótico, fibras alimentares, né? Fibras alimentares, hoje que seria a grande deficiência do mundo ocidental, né? Então, nós temos um problema que se fala muito na mídia de proteína, mas isso é papo furado, porque não existe deficiência de proteína no mundo, só em certos lugares do mundo. Mas no mundo civilizado não existe. Então, esse foco em proteína, não é o que está na literatura médica, tá? Não é isso que está lá. O que está lá é deficiência de fibra. Então, hoje eu diria que 90% do mundo civilizado é deficiente em fibra. Você pode aumentar esse número para 99%, às vezes eu uso esse, porque na literatura cada vez se comprova que a quantidade de fibra alimentar que a nossa microbiota intestinal precisa para fabricar esses metabólitos do bem, digamos assim, é 15 gramas acima da mínima. Então, assim, é muita quantidade de fibra. E o paradoxo, mais uma vez, comer alimentos com muita fibra nem sempre é fácil. Dá muito trabalho, assim, e dá sintomas para muita gente tem intolerância. Estufamento, desconforto. Bloating, desconforto intestinal. Então o troço tem que ser feito. Isso tudo tem que ser feito com muita calma, muita tranquilidade, a transição calma e tentar, por exemplo, colocar mais alimentos vegetais nos pratos de todos os tipos. De todos os tipos. Se for para consumir um animal e derivados, ele não pode ser maior, ele tem que ser pequeno, tá? Por exemplo, em 2019, a Lancet, que é uma das maiores revistas de medicina, lançou nós temos que pensar no nosso planeta também, gente. O planeta parece que é pouca coisa, mas não é, entendeu? Então, assim, não basta falar só de emissão de gases de carbono. O que se gasta hoje, né, para alimentar, né, a indústria alimentícia do agro, isso joga emissões no planeta, entendeu? Então, assim, em 2019, a dieta planetária Eat Lancet, né, é uma dieta essencialmente plant-based. Ela permite baixíssimas quantidades de animais derivados. Existem outras. A mais famosa hoje, você já sabe qual é. É a dieta do Mediterrâneo. Também permite derivados animais, que principalmente peixes, porque o nome fala, né? É baseado em plantas. Não significa que vai excluir completamente. Exatamente. Não é uma exclusão completa, né? Não é uma coisa radical. Além da alimentação, a gente tem o sono, né? Além da alimentação, eu diria que talvez... Aí, competindo como sendo, digamos assim, o pilar mais importante, né? Eu diria que é o manejo do estresse. Manejo do estresse. E esse é um desafio e tanto, né? Muito. Esse é o grande desafio, da modernidade, com essa quantidade de informação, com essa, né, quantidade de... Tudo que você falou aí é muito importante, porque... você lembra que esses mecanismos foram acionados na nossa biologia para a gente responder a um perigo. E hoje eles são mencionados por bobagem. São acionados por qualquer coisa, né? Esse nosso mecanismo, eu falo isso, que para as pacientes às vezes entenderem, mas isso é psicológico, é da minha cabeça. Eu falei, não é da sua cabeça, o seu corpo está respondendo a um estímulo. A verdade é que a gente foi criado para olhar para um leão e reagir a esse leão, né? Ia ter uma descarga, olhei um leão, tô na selva, tô no meio do mato, olhei um leão, luta e fuga acionado. Luta e fuga. Né? Liberação de adrenalina pra gente correr, lutar ou fugir. O problema é que nós criamos leões todos os dias aqui. A gente abre o telefone, um leão, né? Isso aí. O leão hoje, ele tá em todos os lugares. Porque a gente se estressa quando recebe uma mensagem, a gente se estressa, o perigo, ele está sempre ao nosso redor. Então, nós criamos milhares de leões ao nosso redor, né? E ficamos liberando essas descargas que eram para ser ocasionais, hoje elas são contínuas, crônicas, né? E aí a gente vê a diferença do estresse. Porque o estresse agudo, a gente foi feito para tolerar o estresse agudo. Exato. Aliás, o estresse agudo é o nosso...
ele tá a nosso favor. Ele joga a nosso favor. Né? O estresse agudo, ele joga a nosso favor. O exercício físico é um estresse agudo. A gente vai pra academia e faz um estresse agudo ali. O jejum é um estresse agudo, o jejum intermitente que tá tanto na moda. Então, muitas coisas que a gente usa a nosso favor são estresses agudos. O problema é quando a gente entra nesse modo estresse crônico. Leão o tempo inteiro para todos os lados e essa descarga não tem fim. Né? E como que maneja isso? Eu só quero fazer uma distinção, Priscila. Uma coisa é o estresse que você promove no seu corpo, fisiologicamente. Outra é aqui. Sim, não. Existe uma diferença. Sim. Tá? Por exemplo, uma coisa é quando você faz um exercício físico. Vou falar de algumas coisas que são importantes, sim, nessa longevidade, que não são necessariamente abordadas na medicina do estilo de vida, mas exposição ao calor, exposição ao frio. Tudo isso é importante. Sim. Que provoca resiliência no corpo humano. O jejum. São esses estresses agudos que promovem jejum, adaptação mas e são coisas fisiológicas. Sim. Eu tô falando do manejo do estresse mental. Não, também. Mas até o estresse mental, um exemplo, quando ele é curto, ele pode ser positivo. Lógico. Porque nós aprendemos, entendeu? Eu extrapolei da mente para o corpo, porque... Entendi. Até o estresse mental, um aprendizado, tô aprendendo tocar violão ou piano, aquilo é estressante no início, né? Ou mesmo as dificuldades que a gente passa na vida, o estresse emocional, quando ele é curto e a gente consegue transformar do medo para adaptação, para o desafio, né? Quando a gente olha lida com uma situação e aprende a não ver aquilo como uma ameaça, mas como um desafio, né? E que isso é positivo, isso é mentalmente Ele falando. pode impulsionar a gente. Ele pode ser um impulsionador, né? O problema é quando a gente vive no medo o tempo inteiro, na ameaça o tempo inteiro, crônica. Reativamente o tempo inteiro. Aí você leva uma vida miserável, entendeu? Porque você tá sempre vivendo de forma reativa. Você não assume, não é nem o controle, não gosto de usar a palavra controle. Mas você, o estresse faz parte do dia a dia. Então é como você encara ele, né? A maneira como o indivíduo encara ele que é importante, entendeu? Então esse é o pilar número 2. O pilar número 3 é o sono adequado, né? Tá cada vez mais comprovado. Existem estudos sobre isso, não vou entrar em detalhes porque não é sobre isso, mas em média as pessoas não deveriam falar coisas do tipo, eu não preciso dormir. Isso não existe. Então as pessoas têm que dormir. Hoje, populacionalmente, existem indicações, você tem que dormir entre 7 a 8 horas por noite. Mais importante do que dormir é ritmo circadiano. Obedecer o seu ritmo circadiano. Cada um tem o seu. Tem gente com cronotipo do dia, tem gente com cronotipo da noite. Tudo tem que estar alinhado com isso. Por exemplo, você sabe disso. Hoje é uma média. Todo mundo sabe, vamos lá, em inglês, 9 to 5, assim, começa a trabalhar às 8. Mas tem muita gente que preferiria, se pudesse, começar a trabalhar às 10. Outros prefeririam começar a trabalhar às 6. Mas a quantidade de horas de sono, né, deveria ser a mesma. Então, o cara que prefere às 6, deveria tentar dormir umas 7 horas, entendeu? Tipo 11, 10, né, pelo menos para poder, né, dormir aquela quantidade. Mas não adianta também só olhar para duração do sono, tem que ver qual é a qualidade do sono, entendeu? Então assim, e esse ritmo circadiano, o ideal dos ideais é aquilo que você falou, não deveria existir alarme. O corpo te acorda na hora certa, naquela hora, se você tiver hábitos desse tipo. Esse é o ideal. Mas é utópico, mas é ideal. Tá? Do ponto de vista fisiológico. O quarto pilar, óbvio que você já falou, sempre se falou sobre isso, não usar substâncias tóxicas. Principalmente na sociedade moderna, os principais são álcool e cigarro. Existem, obviamente, outros, mas são os principais. Tá? E atividade física, né? Atividade física, óbvio, né? Existem também parâmetros para avaliar isso na medicina do estilo de vida, aeróbico, de resistência. E o sexto pilar são as conexões que você faz, porque o ideal de vida é o ideal em que você realmente consiga viver em solitude, assim por diante, mas não dá para ficar desse jeito o tempo inteiro. O ser humano não nasceu para ficar. O ser humano não é uma ilha.
Não é. Essas conexões que existem entre os seres humanos, né? Das amizades, do amor, né? Tudo isso é muito importante para o ser humano, entendeu? Então, assim, diferenciar solidão e necessidade do que da solitude. Você está bem contigo, sozinho, tranquilo, mas não dá para ficar numa ilha isolada em solitude. Nem o ser humano vai aguentar. E existem muitos e muitos estudos que já falam sobre isso, né? A importância das conexões. Essas populações mais longevas são as que têm maior rede, né? Quando se vai estudar sobre felicidade, tem um estudo também muito grande, muito longo sobre felicidade, que quando se vai estudar sobre felicidade, as pessoas mais felizes não são as que têm mais dinheiro, que tiveram mais sucesso, mas as que tiveram melhores relações, que adoecem menos. As populações mais longevas também têm essas vilas, né, ou famílias grandes. E tem correlações de amizade, familiares muito firmes, muito sólidas. Né? Então, a importância da conexão num mundo em que a gente está conectado, mas não está conectado, né? Exatamente isso. Importante cultivar relações de afeto verdadeiras, tá? Se não forem muitas, que sejam verdadeiras de verdade. Assim, que eu digo verdadeiras assim, sem ficar na superficialidade, porque senão não adianta nada, tá? Se você não aprofundar o negócio... Isso é um grande... Eu acho que é um grande desafio para essa geração nova, né? Que vive com o medo, inclusive, de se relacionar. É uma geração que você vê que tem medo de sofrer. Então, já que você vai me magoar, então eu nem vou me aprofundar. Né? Você vê um distanciamento, eu vivo isso no consultório, vejo os relacionamentos, cada vez pessoas mais sozinhas realmente. Muito sozinhas e muito por medo. Eu falei, olha só, para se relacionar precisa ter coragem. Existe uma vulnerabilidade que a gente precisa se colocar para se relacionar com qualquer um. Lógico. Você precisa estar minimamente vulnerável, aberto. E a gente vive uma geração com muito medo de exposição, da dor, do sofrimento, e aí não se permite se relacionar. Além da superficialidade das redes, da internet, que conecta todo mundo, mas não sai daqui, né? Da primeira camada, não aprofunda, eles ainda estão com medo de ser vulnerável, e faz parte isso. Então, acho que a gente tem muita coisa para desenvolver e para aprender nesse sentido ainda, né? Concordo. De conexão. Mas vamos pensar também que essa geração que nós temos hoje também tem ganhos, entendeu? Cada geração... Sim. Porque pessoas gostam de comparar gerações, né? Então tem a nossa geração, tem a geração de hoje, tem a não sei o quê. Eu acho que tem prós e contras em todas as gerações. Certamente. Então eles têm os ganhos deles, entendeu? Sim, da geração conseguem... mais... Tem um ganho deles, assim... interagir geração... com pessoas do outro lado do mundo, né? E uma geração mais esclarecida, que tem maior consciência das coisas, entendeu? Então não é só... todas as tecnologias trazem desvantagens. Com certeza, é isso que eu falei, né? É saber usar a ferramenta. Exatamente. Né? A gente usar essa ferramenta com sabedoria a nosso favor. Né? O problema é que você realmente, falou uma coisa correta, você entrega isso na mão de uma criança, ela não tem discernimento, tá? E você sabe que do outro lado da linha tá uma pessoa, um grupo, que você nem sabe quem é que tá, pode ter até um robô, que só tá pensando numa coisa, lucro. Exatamente. Olha o perigo. Então, assim, é preciso saber disso, os pais precisam saber disso, entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Os próprios executivos do Facebook, quando criaram lá o like do Facebook, as notificações, eles mesmo, com as crianças deles, eles desligaram as notificações, entendeu? Porque, assim, é um troço que vicia. É o que você falou. Sim, a dopamina barata. Né? Vicia. Não é que não seja uma ferramenta importante. Você sabe muito bem que ela é uma ferramenta importante. É uma ferramenta de conexão, é uma ferramenta de conexão entre as pessoas. Depende de como ela é usada. Exatamente. É isso. É igualzinho IA. Depende de como ela é usada, entendeu? É uma ferramenta como uma ferramenta legal, uma ferramenta que aproxima as pessoas em lugares diferentes do mundo. Nós não tínhamos isso. Sim. Nós tínhamos o telefone. Então, assim, beleza. Ótimo. Só que hoje você tem uma câmera. Você pode falar com alguém que mora, hoje a gente está aqui num podcast em feed, que a gente não sabe nem quantas pessoas irão ser impactadas com essa conversa, né? E você conversa pessoalmente. Quando é que você conseguia ver? Pessoalmente. Sim. Eu sei que é por vídeo, não é o ideal, mas
pelo menos você tá vendo alguém, entendeu? Então, assim, tem sempre um lado bom, um lado ruim em todas essas gerações, né, Pri? Entendeu? Sim, e aí o nome do podcast é SageCast, que é sabedoria em francês. Eu acho que é muito sobre isso, sobre a gente usar com sabedoria os recursos, as ferramentas que a gente é apresentado. Eu acho que tudo pode ser positivo desde que a gente faça disso algo positivo. Então, nós sabemos hoje da importância dos pilares da medicina do estilo de vida. Nós sabemos dos desafios que o mundo de hoje impõe para esse estilo de vida. Então, como nós vamos conseguir conciliar as duas coisas? Nós sabemos dos desafios que a IA traz para a gente. Como que nós vamos usar isso de uma forma mais positiva, né? Então, é ter acesso a todos os recursos, a todas as informações e buscar a sabedoria do uso. Porque com o uso adequado, a gente ganha, né? Foi o que você falou, essa geração não tem só coisas ruins, a IA e a tecnologia e o mundo ter mudado, ter luz elétrica, ter tudo isso, é tão maravilhoso, né? Então que a gente aprenda a fazer bom uso das ferramentas e a que a gente é apresentado, respeitando, buscando sempre essa esse nosso contato com a nossa raiz, né? Com a nossa natureza biológica, né? Buscando esse homem lá que é da natureza, que precisa de descanso, que precisa de sono. Então, conciliar esses dois, eu acho que é o grande desafio atual, né? Eu acho que o papel, no meu caso, o papel como cientista e professor é ensinar. Ou seja, educação nessas áreas todas passa a ser essencial para que as pessoas entendam que esses são processos, tudo que a gente está falando aqui, e é importante, né? Para tudo, até isso que você perguntou sobre quando é que vai ter nutrição personalizada. Tudo isso não se deixar influenciar por informações falsas que não são verdades, que não estão descritas necessariamente, entendeu? E nem tudo tem uma explicação racional, entendeu? Nem tudo tem necessariamente uma explicação racional. O que faz bem para alguém pode não fazer para outro. Então é preciso que se entenda e compreenda como é que funciona, entendeu? E para a gente fechar, qual recado você deixaria para os médicos hoje? Para quem está se formando, para quem está ouvindo esse podcast, que recado você deixaria relacionando aí a IA e a medicina do estilo de vida? Bom, falando da minha área, eu acho que, mais uma vez, eu acho que é importante se informar, se educar nessa área. Em primeiro lugar, o médico, e se for focar no médico especificamente, não pode ter medo desse negócio, mas tem que ter cuidado, tá? A medicina do estilo de vida não é uma especialidade médica. Ela é uma área de atuação que se aplica a todas as especialidades médicas. Exatamente. Já existe uma certificação do Colégio Brasileiro, existe uma certificação internacional. Então, que se possa fazer essa transformação no médico, né, para que ele entenda que isso não é do nada. Está cheio de trabalho na literatura que não só estuda isso do ponto de vista aplicado, como também do ponto de vista de mecanismos, entendeu? Então, que se possa passar por essa transformação, porque se o próprio médico passa por essa transformação, agora eu consigo fazer. Se não, acho difícil. Você vai ir no consultório médico, o cara falar sobre estilo de vida sem ter passado por esse processo, entendeu? Acho que é o que eu acho, é a mensagem que eu daria. Entendeu? Que cada médico, se fosse o seu primeiro caso, né? Isso. Que cada profissional fosse o seu primeiro caso de mudança de estilo de vida. Porque é muito mais fácil a gente falar daquilo que a gente tem coerência para falar. Né? Você falar de algo que é incoerente com o que você vive é muito mais difícil, né? Falar para alguém parar de fumar quando eu fumo, falar para alguém se exercitar quando eu não me exercito é muito mais difícil, né? Então, que a gente seja o nosso primeiro modelo. Exatamente. Para poder passar isso adiante. Exatamente. Né? Exatamente. Marcelo, muito, muito obrigada por essa conversa instigante, revolucionária, cheia de coisas diferentes aí, que o médico não está muito acostumado a falar sobre isso, né? É realmente desbravar aí a medicina. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua sabedoria aqui. E
a vocês que assistiram esse podcast. Eu espero que tenha agregado bastante. Sigam o Marcelo nas redes sociais, ele está sempre falando sobre microbiota, saúde, medicina do estilo de vida, informática. E aqui embaixo na descrição vai ficar também o link da nossa mentoria, a SESG Mentoria, que é para vocês, para os médicos que querem crescer profissionalmente, querem se desenvolver mais, querem viver do consultório particular, querem aprender um pouco disso tudo que a gente conversou aqui, né, e levar saúde de uma forma ainda melhor para os nossos pacientes, porque o objetivo final é esse, né, que a gente alcance cada vez mais pessoas, que a gente leve esse conceito de saúde, de longevidade, a cada vez mais pacientes com melhor qualidade. Muito obrigada e até o próximo episódio.